você eu vou fazer uma análise em cima dos últimos acontecimentos da crise política portuguesa, colocando em destaque a figura que desde o início tem sido o grande protagonizador da voz dos portugueses que clamam por mudanças e tem sido aquele que tentou e tenta o tempo inteiro dar um basta, um ponto final nesta situação caótica. E eu falo de quem? De ninguém nada menos do que Dr. André Ventura, exatamente. Ventura considera que Montenegro perdeu toda a integridade e legitimidade para governar. Eu vou dar voz e vou dar vez para quem tem legitimidade, neste caso, para dizer em nome daqueles que querem o bem de Portugal. Líder do Chega questiona também se o primeiro-ministro prefere atirar o país para o abismo, que é o que parece que está acontecendo. O líder do Chega, André Ventura, voltou a defender que o primeiro-ministro deve demitir-se do cargo, considerando que perdeu toda a integridade e legitimidade para governar, e questionou se Luís Montenegro está agarrado ao lugar. O que é que você pensa disso? Qual a necessidade de estarmos a prolongar isso? Será que o primeiro-ministro ficou tão agarrado ao lugar que não percebeu que perdeu toda a integridade e legitimidade para governar? Escreveu o presidente do Chega numa publicação na rede social X. Eu não tenho a menor dúvida de que o apego ao poder é a única explicativa para que o nosso primeiro-ministro continue onde está, irredutível, não admissível as questões todas que estão sendo postas diante dele, né? A omissão, ao silêncio, a negação e coisas mais, né? André Ventura questiona também se o primeiro-ministro prefere atirar o país para o abismo. O líder do Chega acompanha esta publicação com uma referência a uma notícia do Diário de Notícias, na qual o constitucionalista Jorge Reis Novaes defende que o Ministério Público deve colocar uma ação para destituição de Montenegro, e é sobre isso também que eu quero falar com você, a respeito desta palavra do jurista Jorge Reis Novaes. Mas segue esta matéria. No sábado à noite, o primeiro-ministro Luís Montenegro admitiu avançar com uma moção de confiança ao governo. Se os partidos da oposição não esclarecessem se consideram que o executivo dispõe de condições para continuar a executar o seu programa, após ter sido noticiado que a Espiram Viva, empresa detida pela sua mulher e filhos, recebe uma avença mensal de 4.500 euros do grupo Salverde. Eu duvido muita coisa que esse primeiro-ministro vai colocar à disposição uma moção de confiança. Eu duvido muito. Pouco depois, o PCP anunciou a apresentação de uma moção de censura ao governo. Começa por aí, né? Defendendo que não está em condições de responder aos problemas de Portugal e não merece confiança, mas sim censura. O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, já disse que não iria viabilizar a moção de censura do PCP. Isso aqui é um negócio tão conflitante que eu, sinceramente, eu tenho a minha opinião sobre o senhor Pedro Nuno Santos, né? Porque era para ele aceitar, sim, a moção de censura, não essa do PCP, mas a outra do Partido Chega. Ele não iria viabilizar a moção de censura do PCP, considerando que os comunistas tinham mordido o isco lançado pelo governo, mas afirmou que se o governo apresentar uma moção de confiança, o PS a chumbaria, frisando que não tem confiança no executivo de Luís Montenegro. Ele automaticamente sinaliza para Montenegro: olha, estamos juntos. Eu não vou a favor da moção de censura do PCP, como não fui na do Chega, e vou chumbar a moção de confiança que você lançar ao parlamento. Ou seja, ele sinaliza o que é para o primeiro-ministro Luís Montenegro: não faças tal, porque se você fizer, você vai cair. Nessa noite, André Ventura anunciou que o partido votará contra uma eventual moção de confiança apresentada pelo governo, e o vice-presidente Pedro Frazão disse na CNN Portugal que o partido votará a favor da moção de censura. Já no domingo, o Livre pediu uma audiência ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por considerar que está em causa o regular funcionamento das instituições com um governo que não está nem morto nem
vivo, e eu vou fechar essa matéria com esse parágrafo aqui, ó. O Chega apresentou uma moção de censura depois de ter sido noticiada a existência da empresa Espino Viva, que foi debatida e rejeitada pelo parlamento em 21 de fevereiro. Perceba você que o partido Chega é o precursor de todas as tentativas de dar um basta em toda essa situação que coloca o país na crise e no caos em que se encontra. E como eu disse, nós destacaríamos essa situação aqui, ó, Reis Novaes, constitucionalista, diz, né, o Ministério Público deve colocar uma ação para destituição de Montenegro. Quem é Jorge Reis Novaes? Você sabe, é um renomado jurista português, especialista em direito constitucional e em direitos fundamentais, e quando chega a este ponto de uma pessoa como Jorge Reis Novaes se pronunciar, porque a coisa está realmente num nível insustentável. O constitucionalista Reis Novaes considera que há indícios claros de violação da obrigação de exclusividade por parte do primeiro-ministro Luiz Montenegro e defende que o MP deve agir levando o caso aos tribunais administrativos para a destituição do chefe de governo. Em entrevista ao Diário de Notícias, o especialista em direito constitucional argumenta que o caso configura uma fraude à lei e que, além da via judicial, cabe também ao presidente da República intervir para garantir o regular funcionamento das instituições. A coisa ganha pé. E veja onde é que vai parar. De acordo com o especialista, a situação coloca o MP perante a obrigação de atuar, uma vez que o artigo 11º do regime sancionatário das funções públicas determina que cabe ao Ministério Público intentar ações para destituir titulares de cargos públicos que violem as regras de exclusividade. O Ministério Público deveria estar a trabalhar para fazer cessar o mandato, defende Reis Novaes, explicando que ao longo de quase um ano Montenegro foi recebido não apenas o salário de primeiro-ministro, cerca de 7 mil euros mensais, mas também 15 mil euros provenientes das avanças da Espino Viva. Para Reis Novaes, a inação do presidente da República é preocupante. A única pessoa com capacidade para acabar com este pântano é o presidente da República. Se tivéssemos um presidente da República, essa seria a questão. Ele disse, se tivéssemos um presidente da República, não sou eu que estou a dizer, está aqui no texto. Afirma, criticando o silêncio de Marcelo Rebelo de Sousa desde a divulgação do caso. O constitucionalista sugere que o chefe de Estado está hesitante devido à sua interpretação pessoal do sistema político, segundo a qual a queda de um primeiro-ministro implica sempre a realização de eleições antecipadas. Entre aspas, isso é uma construção de que ele fez. O que ele não pode é ficar como está, em silêncio, quando é a única entidade com capacidade para resolver o problema. Reforça. Aliás, para que é que serve o presidente da República? Para que é que serve o presidente? Eu vou parar por aqui, esse texto é um pouco grande. Eu apenas quero reforçar para você o seguinte, a coisa já ganhou digamos que ganhou uma insustentabilidade, né? Isso já ultrapassou todos os limites da tolerância, da paciência e de tudo mais que possa estar no entorno dessa crise política sem precedentes. E o senhor jurista, respeitadíssimo, Reis Novaes, né? Especialista em direito constitucional, já deu a palavra dele. Está na hora do MP, do Ministério Público, colocar uma ação para a destituição do senhor Montenegro, já que o presidente da República, senhor Marcelo Rebelo, que tem autoridade para isso, não o faz. Hoje, por acaso, eu ouvi alguma coisa que o presidente está um tanto quanto irritado com a situação e tudo. Ele está irritado? Interessante, né? Irritação não leva ninguém a lado nenhum. Irritação não leva ninguém a lado nenhum. O que leva a alguma coisa é atitude. E tal como muito bem colocou o senhor Reis Novaes, o presidente da República está completamente inativo. Existe aí uma inação absoluta por parte de quem poderia colocar uma pedra final neste assunto e não coloca. E a crise está em aberto. O senhor Luiz Montenegro
agarrado ao poder, como muito bem colocou André Ventura, agarrado, não há outra palavra que expresse isso aqui, totalmente agarrado. Cada dia que passa surgem novidades, entre aspas, novidades muito ruins, que quanto mais se mexe nessa situação, mais se descobre coisas e mais coisas, no meu conceito, imorais, não morais, exatamente, que não deveriam nunca estar no arcabouço daquele que detém tamanho poder como o senhor primeiro-ministro, mas que não quer sair. Ele não quer largar o osso por nada. Ele não quer deixar a cadeira. Ele não quer sair do poder. Então, segundo esse constitucionalista, com base, com experiência e com convicção daquilo que diz, está na hora do Ministério Público entrar em ação. Porque eu, sinceramente, eu fico completamente desacreditado de qualquer possibilidade dentro do parlamento diante desse jogo. Esse jogo, né? O Chega propõe uma moção de censura, ninguém acompanha. Agora vem o PCP com a moção de censura, diz que vai apresentar. Porque eu duvido que o senhor Luiz Montenegro coloque uma moção de confiança. Depois de tudo que ele está a ver aí, duvido que ele coloque. O senhor Pedro Nuno Santos não sabe. Como é que eu classificaria a situação do senhor Pedro Nuno Santos? Parece que ele quer aparecer, né? Ele quer estar no noticiário, porque é totalmente incongruente o que ele fala e o que ele diz que vai fazer, porque se é que ele diz que vai chumbar uma moção de confiança, então ele teria que ser a favor de uma moção de censura, por coerência. Mas enfim, é o que nós temos aí. É o que parece também um desejo de estar no destaque, porque nomeadamente a SIC projeta muito o seu Pedro Nuno Santos, você já reparou isso? Exatamente. Parece que já é uma espécie de uma propaganda, né, de uma publicidade política já sendo feita em favor do PS, é uma coisa que fica muito clara. Entretanto, vamos ver no que é que vai dar e onde é que vai parar esse balaio de gato. É o que nós temos para hoje. Infelizmente, prossegue a crise política em Portugal. Não por falta de interesse de alguém em resolver, e esse alguém, ninguém menos do que o deputado André Ventura e o Partido Chega, que encabeçou todas as tentativas anteriormente, desde o começo, de dar um basta nisso e de resolver a situação do país, e não de um grupo político em particular e de pessoas interessadas nessa questão. Eu peço a você que dê um like nesse vídeo, eu peço a você que compartilhe, por gentileza, e subscreva-se no canal e deixe aqui a sua opinião sobre o assunto. O que é que você pensa de tudo isso que está acontecendo em Portugal? Um primeiro-ministro que não sai, que não deixa o cargo, que não reconhece todas as mazelas. Do outro lado, partidos que agem de forma conflitante com a lógica. O que é que você pensa sobre isso? Bom, eu sou o Léo Santos e espero vê-lo num próximo vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.